assim, Pai, como a nossa irmã orou, Senhor, que iremos ser guiadas por Ti nessa manhã, ó Deus, em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, Pai. Convidamos a Ti, Ruach HaKodesh, convidamos a Ti, Espírito Santo, para estar conosco, para nos conduzir nessa dança, Senhor. Ó Espírito que se move no meio do corpo, move-te entre nós, Pai, ministrando nossos corações, ó Deus, usando as nossas vidas e as nossas vozes, Pai, como vozes de trovão, Senhor, como sementes que possam gerar efeito no mundo espiritual, Senhor, de maneira que só o Senhor pode fazer, Pai. Através da nossa intercessão, Pai, através do nosso louvor, Pai, em nome de Yeshua. Essa música chama Elohei Ishi, que é o Deus da minha salvação. E diz, Kamatov Hasdecha Adonai Elai, quão boa é a tua graça sobre mim, Senhor. Elohei Ishi, Deus da minha salvação. Porque os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Os teus pensamentos estão acima dos meus pensamentos. E eu me entrego diante de ti, Adonai. E a ti eu te dou todas as coisas. A ti eu entrego a minha vida. Graça, Senhor, sobre nós, Pai. Ó Deus da nossa salvação, Tu és o Deus da nossa salvação. לפניך אדוני, לך אתן כל דבר בחיי, בחיי. כמה טוב חסדך אדוני אליי, אלוהי אישי. Deus, a Tua graça é suficiente para nós, Senhor, nesse dia. A Tua graça nos basta, Senhor. Oh, porque a Tua presença, Pai, ela nos enche, Pai, ela nos enche, ela nos preenche, Pai. E nessa manhã nós te pedimos, Senhor, mais da Tua presença, Pai. Enche, Senhor, enche as nossas vidas, Pai, com mais do Teu amor, Senhor, mais da Tua força. Oh, com o poder do Teu Espírito, Senhor. Que darkecha gavur me'al hakai, machshavotecha me'al machshavotai.
Deus da minha salvação. Kama tov hasdecha Adonai Elai, Elohei Ishi, Elohei Ishi. Queremos nos encher do Espírito, Senhor, nessa manhã. Ó, louve ao Senhor, ore em línguas, deixa o Espírito te encher nessa manhã. Pai, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Se o Senhor não vier, Pai, aonde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a irmos mais alto, Senhor, na Tua presença, Senhor. Nos leva, Pai, nos lugares altos, Pai. Não nos deixa, Senhor, no raso, Senhor. Não nos deixa nas coisas superficiais, Senhor, dessa terra, Pai. Mas nos leva, ó Deus, nas alturas, aonde as águias sobem, Senhor. Nós queremos subir. Sheikorabassou. Lava-me, Senhor. Leva-nos mais alto, Papai. Queremos nos despir, Senhor, do velho homem, Pai, daquilo que nos impede, Pai, daquilo que é pesado, Senhor, daquilo que é impuro, Deus, que não nos deixa subir. Despimos-nos agora, ó Deus, de todo o peso, Senhor, de toda a sujeira desse mundo. Karalabaso randa shei Koreanda soi karamanaso rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Santos e os anjos prostram-se aos seus pés. Anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para
de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Kola malachi im kola kdoshim הם משתחווים לפני כס מלכותך ולך שרים. אתה ראוי להכל, אתה ראוי להכל, כי ממך הכל נהיה, לך הכל נברא, לך כל התפארת. יום וליל, ליל ויום הקטורת הלב. יום וליל, ליל ויום הקטורת הלב. יום וליל, ליל ויום הקטורת הלב. יום וליל, ליל ויום. אתה ראוי להכל, אתה ראוי להכל, כי ממך הכל נהיה, ממך הכל נברא, ממך כל התפארת. לך כל התפארת, ישוע. To you all the glory. Ó, a ti celebramos, Senhor, nessa manhã, ao Cordeiro que venceu. Oh, receba, Senhor, receba as nossas vidas, Pai, nessa manhã como um sacrifício vivo diante de ti, Senhor. O sacrifício que cada uma aqui está fazendo, Senhor, de levantar cedo, Senhor, para se dedicar, Senhor, para orar por Israel, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada pelo sacrifício, Pai, de cada uma aqui. Ó, entregamos, Senhor, e pedimos o Teu fogo, Senhor, Teu fogo, vindo consumir o sacrifício. Amém. Pai, nós queremos entregar a Ti, Senhor, as nossas orações agora, Pai, por Israel, que o Senhor nos guie, Senhor, nas nossas palavras, Senhor, nos traga, Pai,
as passagens bíblicas, Senhor, as declarações proféticas, Pai, que o Senhor tem. Queremos ser usadas por Ti, ó Deus. Em nome de Yeshua. Bom, como muitas devem ter visto aí nas redes sociais ou até no grupo, né? Acho que a gente postou o ataque terrorista que aconteceu ontem em Jerusalém. Um ataque a tiros ali num ponto de ônibus. 6 pessoas já morreram e outros estão feridos. Então, creio que é um bom tempo para nós orarmos agora pela cura desses que estão feridos e pelo consolo para as famílias, né? E que o Senhor continue guardando Jerusalém, guardando Judéia e Samaria, né? Esses terroristas, eles vieram lá de Ramala, que é da autoridade palestina, aqui dentro do nosso país, né? Então, é esse o perigo, é assim que a gente vive, né? O perigo ao nosso lado o tempo todo, né? Então, realmente é a proteção do Senhor somente que nós temos, né? Lógico, contamos com a nossa polícia, a IDF, mas é o Senhor, né, que nos guarda. Então, gostaria de pedir a alguém que quiser orar pelo consolo, pela cura dessas famílias. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos nesta manhã, Senhor, diante de Ti, que Tu és soberano, Tu és o Deus Todo-Poderoso e não há outro a quem recorrer senão a Ti, meu Deus, que nos criou, que nos formou e que nos ama, Senhor. Nós também Te amamos, Senhor, de todo o coração. E estamos, Senhor, com o coração muito partido, Deus, nesse momento, de tantos ataques que têm vindo em Israel. Tenha misericórdia, Pai. Esses feridos e dos que morreram, das suas famílias, Senhor, apesar que está no coração delas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo vá de encontro, console, Pai, os que perderam o ente querido. Console os que estão nos hospitais, os que estão sendo tratados nesse momento, Senhor. Esse trauma, Deus, que aconteceu, mais um atentado, mas que a Sua mão poderosa livrou a tantos. Eu te agradeço, eu creio que o Senhor está no controle, sim, e que o Senhor deu livramento a tantas pessoas. Pai, que a investigação seja feita. Nós não sabemos se esse motorista estava envolvido ou não, quem são os culpados, mas que em nome de Jesus o Senhor mostre, Pai, como eles podem se proteger mais. Que o Senhor livre eles de tantos perigos, que o Senhor continue os guardando, Pai, livrando de todo o mal, como o Senhor tem feito até agora, e eu te dou graças por isso. Eu peço, Pai, que Sua mão poderosa continue sobre Israel, continue sobre os judeus espalhados no mundo inteiro, porque está tendo ataques terroristas também em outros países, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continua os protegendo. E aqueles, Pai, que estão em cima do muro, aqueles que ainda não se voltaram para Ti, que se voltem e vejam que é só o Senhor que pode libertá-los, consolá-los e guardá-los. Então eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Pai, também oramos, Senhor, pelos nossos inimigos, Senhor, por aqueles que estão sendo enganados pelas mentiras do maligno, Senhor, que seguem a um Deus da morte, Senhor. Ó Deus, Tu podes alcançá-los, Pai. Outro dia, lá na nossa congregação, tivemos um testemunho de um irmão nascido no Irã e era muçulmano, e de como o Senhor transformou a vida dele, ele conheceu a Yeshua. Pai, o Senhor pode, Senhor, naqueles que vêm contra nós, Senhor, o Senhor pode no meio do caminho paralisá-los, Pai, como o Senhor fez com Balaão ali, Senhor, com aquela jumenta, Senhor, como o Senhor enviou um anjo, o Senhor paralisou. Pai, o Senhor pode fazer isso, Pai. Oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, ó Deus. Que haja vida sobre eles, que haja salvação, que haja arrependimento. Em nome de Yeshua. Amém. Vamos orar também por essa nova fase da guerra, carruagens de Gideão, parte 2, né, onde a gente está ali entrando mais na cidade de Gaza mesmo. E já ontem tivemos, se não me engano, 4 soldados mortos. Então também precisamos orar, né, pelo consolo dessas famílias e para
pela proteção da IDF nessa fase agora e pelo governo, para que continue avançando sem recuar por causa das pressões externas, porque esse Hamas precisa ser totalmente eliminado. A gente não pode parar, né? A gente tem que aprender com o erro do passado, 20 anos atrás, quando nós entregamos Gaza. E desde então só sofremos com isso, né? Então, alguém gostaria de orar, Luciene, pela IDF, pelos soldados ali nessa operação em Gaza e pelo governo? Amém. Ora. Pai querido, Pai amado, Senhor, Deus de poder e de glória, Pai. Cobre-nos com teu sangue, minha casa, minha família, minhas irmãs aqui, a atalaia do Senhor, Pai. O Espírito Santo de Deus, te peço, Senhor Jesus, entre, Senhor Jesus. Tenha misericórdia do povo de Israel, Pai. Tenha misericórdia, Espírito Santo. Entre em cada lar, entre em cada casa, fortalecendo, Pai, o israelita, Pai. Fortalecendo, Senhor Jesus, todo homem e mulher de Israel, Jesus, que precisa da tua presença, Pai. O Espírito Santo de Deus deu um encontro cada um deles, meu Pai. Yeshua, Machia. Senhor, dê a consciência da tua presença neste lugar, Pai. O Espírito Santo de Deus cobre, Senhor Jesus, esse lugar, Senhor. Precisamos, Senhor, da tua intervenção, Senhor. Deus de poder, Deus de glória, Pai. Deus de majestade, Pai. Eu coloco diante de Ti Senhor Jesus, essas coisas que vêm acontecendo, Pai, esses problemas, essa situação, Pai. O Senhor não perdeu o controle, Yeshua, Machia. O Senhor não perdeu o controle, Pai. Entre em cada lar, Pai. Entre em cada situação de cada área governamental, Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, toma esse lugar nas tuas mãos, Pai. É do Senhor Israel, é do Senhor em cada ambiente, cada lugar, cada canto, meu Pai. Nos 4 cantos de Israel, teu manda anjos, meu Pai. Anjos, meu Pai, com espada de fogo, Pai. Intervém nessa situação de Hamas, Senhor. Esse tem que ser eliminado, Senhor. Assim como o Senhor eliminou tantos homens, tantas mulheres, meu Pai, da guerra do passado, Pai. Entra com o teu poder, Pai. Entre com a tua presença, papai. Confunda o inimigo para ser destronado, Senhor, para ser revelado, Pai. Traga a luz que precisa ser revelado, destronado, quebrado, sem nenhum efeito, Pai. Mostra, Senhor Jesus, aonde o governo tem que agir, Pai. Aonde o governo, Senhor, tem que intervir nessa situação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, vai ao encontro, Senhor Jesus, de cada IDF, Pai, cobre esses homens, essas mulheres, Pai, vá nessa segurança que precisa da tua presença ali, Pai, vá, Senhor Jesus, mostre para esses homens, meu Pai, para essas mulheres, meu Pai, a luz, meu Pai, traga a luz no escondido, em nome do Senhor, proteja a família deles, meu Pai, proteja esses homens, essas mulheres, meu Pai, que precisa, Senhor, da tua ajuda, Pai, tem tanto homens e mulheres, meu Pai, que foram, Senhor Jesus, até, Senhor, a mente conturbada pela situação, Jesus. Papai, proteja a mente desses homens, dessas mulheres, Pai. Não deixa eles ficarem com trauma, meu Pai. O Espírito Santo dê coragem, força, ânimo para cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Papai, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza de cada um, Senhor. Intervém, Pai. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, Pai. Você é o dono de ferro, Pai, naquele lugar, Pai. Eu sei, Senhor Jesus, que nada o Senhor perdeu o controle, Pai. Eu te peço perdão pelas falhas ali, Pai, pelas transgressões, Pai. Eu protejo aquele lugar, o sangue do Cordeiro de Cristo já está sobre Israel, sobre o IDF, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Eu gostaria de ler Deuteronômio 28, versos 9 e 10. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos de Adonai teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome de Adonai, e terão temor de ti. Pai, nós oramos, Pai, pedindo perdão, Senhor, pelos pecados do nosso povo, Pai, e que nós possamos
tomar essa posição, Senhor, cada vez mais de povo santo, de povo separado, Senhor, para que possamos ver as maravilhas que o Senhor tem para nós, ó Deus, nessa terra, Senhor, mais e mais. Já temos contemplado, Pai, as nações contemplaram, Senhor, o renascimento do Estado de Israel, o cumprimento das tuas profecias, Pai. Mas eu sei que o Senhor tem mais para nós, ó Deus. Eu sei que poderia muito sofrimento ter sido evitado, Deus. Mas por causa, Senhor, de andarmos pela nossa própria mente, Senhor, como cantamos aqui, Senhor, Marchavote, Rameal, Marchavotai. Os teus pensamentos estão acima dos meus, ó Deus. Os teus caminhos não são os nossos. Pai, então nos ajuda, Senhor. Derrama do teu arrependimento, Senhor. Ó Deus, principalmente nesses que têm sido mais tocados, Senhor, pela guerra, Senhor. Aqueles familiares, Pai, as pessoas que têm os filhos no exército, que estão mais sensíveis, ó Deus. Aqueles que têm perdido os seus filhos na IDF, Senhor. Aqueles que têm perdido os seus parentes em ataques terroristas. Ó Deus, ministra o teu amor no coração deles, Senhor. Ministra a tua palavra, que somente a tua palavra pode consolar. Nahamu-ami, consolai o meu povo. Ó Deus, que haja consolo, Pai. Que haja cura, ó Deus. Que haja consolo, que haja cura. Em nome de Yeshua. Quero também trazer um assunto para a gente orar, que hoje está iniciando. Eu vou ler aqui porque existem os termos, eu quero ler direitinho. Uma assembleia na ONU. Perdão. A reunião anual da Assembleia Geral da ONU, de número 80, que ocorrerá entre hoje, dia 9, até o dia 23 de setembro, com uma sessão especial chamada Debate de Alto Nível, a partir do dia 23 até o dia 30. E realmente fui pesquisar e esse debate de alto nível, logicamente, envolve Israel e trata da questão das nações reconhecerem um Estado palestino. Então, nós queremos cobrir essas reuniões, né, essa assembleia com as nossas orações e com as nossas palavras, na verdade, com as palavras do Senhor, né? Então, eu quero ler Jó, capítulo 12, Jó, capítulo 12, dos versos 17 a 21. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício, ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Então, a gente viu a pressão, por exemplo, do presidente francês para vir aqui para Israel numa visita surpresa, e ele que está encabeçando essa questão do reconhecimento do Estado palestino, França e Arábia Saudita. Então, essa é a palavra do Senhor em relação a esses líderes, né? Essas autoridades que se levantam contra o Senhor e a sua palavra, contra o Senhor e o seu ungido, como diz no Salmo 2, né? Aqui ele declara que ele acaba com a força dos poderosos. Pai, seja assim feito, Senhor, que toda palavra, tudo que for trazido ali naquela reunião da ONU, Senhor, que for contra a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa calar essas vozes, Senhor. Que o Senhor tire os reis dos seus tronos, Senhor, em nome de Yeshua. Quero trazer também Salmos 9, de 19 a 20. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens.
Para quem ainda tem dúvida em relação a esse assunto, a gente pode escrever no particular. A gente tem alguns vídeos que a gente fala especificamente de quando a Liga das Nações fez uma divisão entre a terra, que na época era chamada Palestina, aqui em Israel, e também envolvendo uma grande parte ali a Jordânia, e dividindo as terras como Palestina judaica e Palestina árabe, né? Então essa solução de dois estados, ela já aconteceu, né? E o povo palestino está ali na Jordânia, só que eles se negam a receberem, por exemplo, os refugiados de Gaza. Muitos países que declaram Free Palestine, que declaram Palestina livre, não querem receber o seu próprio povo, né? Então, essa questão dos dois estados tem que ser algo claro para a igreja, né? De que o reconhecimento de um estado palestino aqui seria terrível, né? Seria algo terrível para nós, como povo de Israel, para nossa segurança, mas terrível primeiramente pensando na palavra de Deus, porque o Senhor fala que a terra é do Senhor, que Ele santificou essa terra, que Ele escolheu esse lugar, e Ele escolheu os mordomos para esse lugar, mas Ele quer que os mordomos sigam a palavra dEle, sigam a vontade dEle. Então, o Senhor não vai querer que o nome de Alá seja exaltado aqui nesse lugar. Ele quer que o nome dele seja estabelecido aqui nessa terra, né? Então, ele não quebrou a aliança que ele fez conosco de nos dar essa terra. Essa aliança continua e nós temos que lutar para que isso continue se cumprindo. Por isso que nós temos que continuar avançando, né? Como uma amiga fala, ela tem esse entendimento que o avivamento espiritual, o crescimento espiritual do povo judeu, ele é paralelo ao avanço da possessão da terra. Então, a gente tem que continuar construindo em Judéia e Samaria, né, os lugares onde tudo aconteceu, os acontecimentos bíblicos, não simplesmente entregar, não, mas continuar tomando posse, declarando, não, isso aqui é do Senhor e Ele nos deu para cuidar, né? E ali em Jeremias, agora eu não me lembro o capítulo, mas também depois eu posso passar para vocês, para quem quiser, que o Senhor fala, aquele povo que quiser habitar junto com o meu povo, eles se submetam ao Deus de Israel. Então, se o povo árabe se submete ao Deus de Israel, como nós temos aqui árabes cristãos, eles vivem aqui, né? Existem muitos árabes israelenses, eles são muito bem tratados, né? Então, precisa haver esse entendimento para que a gente possa orar com sabedoria, né? Em relação a essa questão de reconhecimento da Palestina em terras de Israel, né? Alguma pergunta em relação a isso? Ou alguém gostaria de orar em relação a esse assunto também? Eu gostaria de orar. A gente sabe que a posse da terra tem a ver com obediência, né? Como foi lá em Josué, né? Quando Acã roubou, né? Teve pecado ali. E queria ler o Salmo 70. Ó Deus, livra-me. Adonai, apressa-te e ajuda-me. Que aqueles que procuram tirar minha vida sejam humilhados e frustrados. Que aqueles que desejam minha ruína retrocedam confundidos. Que aqueles que zombam de mim, retrocedam envergonhados. Aqueles que te buscam, porém, regozijem-se e alegrem-se em ti. Digam sempre os que amam tua salvação. Deus é grande e glorioso. Eu, contudo, sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te. Tu és meu socorro e libertador. Adonai, não te demores. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, o que as nações estão planejando. Nada foge do teu controle, nada foge da tua agenda, Pai. Em nome de Jesus. Que haja, Pai, uma conversão, Pai, de Israel, Senhor. Alta e clara, Pai, uma revelação de Ti, Pai. Em nome de Jesus, uma revelação, Pai, para esses reis das nações que se acham, Pai, dono do mundo. Quando o Senhor, Pai, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós sabemos, Pai, que a sua volta está próxima, que o Senhor quer salvar a todos, Pai. Em nome de Jesus, que haja uma revelação, Pai,
cada vez maior, como já foi orado aqui, tem sido orado, Pai. Que não seja em vão, Pai, toda essa guerra, toda essa dor, toda essa angústia, Pai, que teu povo tem passado, Senhor. Que eles se voltem para ti, Pai. Que os líderes das nações vejam, Pai, os teus feitos em Israel. Vejam, Pai, que é a mão do Senhor, Pai, em Israel, que tem cuidado de Israel, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, cuidando e cumprindo a tua palavra, Senhor. Confiamos em ti, Pai. Não confiamos na nossa força, não confiamos, Pai, em homens, Senhor, mas confiamos em ti. Entregamos, Pai, essa reunião nas tuas mãos, Pai. Trata com cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Gera arrependimento, Pai, no teu povo. Gera arrependimento, Pai, no inimigo, Senhor, enquanto houver tempo, Pai. Salva as crianças, salva os órfãos, salva as viúvas. Como já foi orado também, Pai. Salva os que estão cegos espiritualmente, Pai. Foi ensinado, Senhor, o ódio, Pai. Mas o Senhor venha nos ensinar o perdão. Que haja perdão, Pai. Que haja reconciliação, Pai. Nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, as nações, os quatro cantos da terra, Pai. Que o seu Espírito Santo esteja, Pai, nos quatro cantos da terra, nos confins da terra, Pai. Onde tiver um judeu, onde tiver um árabe, Senhor. Que se voltem para ti, Pai. E todos os confins da terra, Pai. Em nome de Jesus, que o teu altar, Pai, a tua adoração, Senhor, seja sempre maior e mais alta, Pai, do que a adoração a ídolos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por todos os judeus messiânicos, Pai, e por tudo que eles têm feito, Pai, por todo o evangelismo, Pai, que o Senhor fortaleça, Pai, o teu povo, os crentes em Yeshua, Pai, nos quatro cantos da terra, Senhor, principalmente aí em Israel, Pai, em nome de Jesus, cerca Israel, Pai, com muralha de fogo, o Israel de Deus, Pai, em nome de Jesus, amém. Sim, Pai, nós oramos principalmente, Pai, por essa época das festas, Pai, as festas de outono, Senhor, começando agora em 22 de setembro, Senhor, a partir do pôr do sol, com Yom Teruah, depois Yom Kippur, a expiação, Dia das Trombetas, a expiação, depois Sukkot, tabernáculos. Ó Deus, que como orávamos ontem aqui no turno de inglês também, Pai, que o inimigo não possa roubar a nossa celebração. Não, Senhor, o teu povo vai celebrar, ó Deus, o teu povo vai celebrar, ó Deus. Em nome de Yeshua, Senhor, tira todo o trauma, toda a dor, ó Deus. E possamos de coração puro, Senhor, ir à tua presença. Que o Senhor desperte os corações, aqueles que fazem isso de uma maneira automática, Pai, ir na sinagoga, no Yom Kippur, fazer o jejum, Senhor. Algo que ainda não é algo profundo nos seus corações, com entendimento, com conhecimento pessoal do Senhor, Pai. Que o Senhor possa gerar isso agora nesse tempo de festas, ó Deus. Em nome de Yeshua, Pai. Faz isso nos velhos, faz isso nos jovens, Pai. Faz isso nas crianças, ó Deus. A semana passada, não sei quem estava aqui, a Áurea estava, não lembro quem mais. Nós oramos alguns pontos sobre o aborto aqui em Israel. E hoje eu quero trazer um testemunho que eu achei muito, muito lindo, esse testemunho daquela organização, né, de crentes em Yeshua que é pro-life. Eu traduzi aqui. Diz assim, o nome dela é Sherry, ela tem 29 anos, ela havia se submetido a vários abortos e via o aborto como uma solução razoável para uma gravidez indesejada. Aos 20 anos, engravidou e fez um aborto por curetagem. Aos 22 anos, engravidou novamente e passou pelo mesmo procedimento. Mas desta vez foi infectada e teve que passar por outra cirurgia para remover o tecido que havia permanecido em seu útero.
Esse procedimento causou danos ao seu útero e ela foi informada de que, se engravidasse novamente, precisaria ser monitorada cuidadosamente. Apesar disso, ela fez outro aborto aos 24 anos, desta vez com pílulas. O namorado de Sherry está atualmente como reservista do exército, mas geralmente eles moram juntos. Ele é divorciado, tem 2 filhos que moram com a ex-esposa. Quando Sherry descobriu que estava em uma gravidez não planejada, por hábito, considerou fazer um aborto. Mas primeiro ligou para a nossa linha direta para discutir o assunto. Nossa conselheira ajudou Sherry a perceber que aquela gravidez era um milagre, não algo a ser considerado garantido. Ela alertou que se fizesse outro aborto, ela poderia estar desperdiçando sua única chance de ser mãe. Felizmente, Sherry ouviu. Graças ao amor, incentivo e apoio que recebeu, Sherry pôde escolher a vida para seu bebê. E em maio, Sherry deu à luz a seu filho. O nome dele é El Ari, que significa Deus como um leão. Oferecemos apoio prático a El Ari por meio de nosso projeto, incluindo móveis para bebês e assim por diante. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse testemunho, Pai, de vida, Pai, de vida, depois de tanta escolha de morte, Senhor. Ó Deus, o Senhor usou pessoas, Pai, que te conhecem para gerar vida, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por um no meio de tantos, ó Deus. Mas continuamos orando, Pai, que o Senhor vai mudar as leis aqui em Israel, que o Senhor vai tocar no coração de médicos, tocar no coração das mulheres, Senhor, transformar leis, ó Deus, como o Senhor fala, tirar reis e colocar reis, Pai. E eu quero trazer essa passagem de Provérbios, capítulo 24, versos 11 e 12. Provérbios 24, versos 11 e 12. Livra os que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, a esses detém. Se dizes, eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou? Aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá a cada homem de acordo com as suas obras? Então aqui nós vemos quão sério é isso, esse pecado, e como nós temos responsabilidade, né? Como judeus, como israelenses, como igreja, de orar por essa questão, né? Alguém mais gostaria de orar por essa questão do aborto? Sim. Pai, ainda na tua presença, Senhor, nós te clamamos em unidade, Senhor, porque tu és o dono da vida e tu tem prazer na vida, Senhor. Te clamamos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar no coração dessas mães. Senhor, essa lei, ó Pai, que tanto entristece o teu coração, Senhor, e sabemos que tu não está nisso. Pai, tu troca reis, tu muda decretos, porque tudo é teu, Senhor, tudo foi feito por ti, e através da tua palavra, Senhor, tudo foi formado. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, porque sabemos que tu conheces o oculto e escondido. Tu vê, Senhor, quando sentam nas mesas, quando tramam maldades, quando tramam, Senhor, em ceifar as vidas antes mesmo de terem nascido. Tanto derramamento de sangue silencioso. E quando nós vemos, Senhor, o sangue sendo derramado pelas mídias, pelas guerras, pelos atentados, não há tanta diferença daquele sangue que foi também jorrado no oculto e no silêncio. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pelo teu povo, pela cegueira em que andam, Senhor, pelas mentes cauterizadas, pelos ouvidos tapados, Senhor, pelas vendas na boca, Senhor, andam acorrentados, Senhor, na escuridão. Te peço, Senhor, que tu venha trazer luz às trevas, que essas cadeias sejam quebradas, essas correntes sejam estrilhaçadas, Senhor, que a lei da vida venha imperar.
Enquanto isso, Senhor, nós podemos ver o inimigo nas suas leis, tem filhos e filhos e filhos. Eles têm filhos para formar exércitos para destruir o teu povo. Enquanto o teu povo, Senhor, muitos deles, no próprio ventre, destrói as vidas que tu deste. Enquanto o inimigo se prolifera para destruir o teu povo, o teu próprio povo, destrói a vida no oculto, no secreto, maquinam no coração, que é a melhor saída. E os próprios governantes, os próprios influências assinam embaixo, autorizam como sendo uma melhor forma de se viver. Então, como oraremos, Senhor? Se o teu próprio povo já tira a vida dos teus no ventre, como oraremos, Senhor? Então eu oro, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu amor, que o teu povo se volte para ti, Senhor, e reconheça que essa prática não é tua. Na tua palavra, e eles o conhecem, crescei e multiplicai. E eles não têm feito isso. Muitos não têm feito isso pela praticidade da vida, pelos seus planos, por achar que é o melhor caminho, sem te consultar. Esta criança, Senhor, foi uma prova viva, Senhor, dos teus planos, que tantas outras sejam salvas nos seus ventres, dos ventres das suas mães. Esta, Senhor, seja mobilizado em Israel. Quantos desses que foram ceifados não fariam parte do grande exército para combater o inimigo? Mas as suas mães, os seus pais resolveram por si mesmos exterminá-los pelas suas próprias mãos. O governo também, porque concordam com isso e fazem parte disso. Suas mãos estão manchadas de sangue. Suas mãos estão em culpa. E a oração que eu faço, Senhor, é que o teu Espírito Santo traga eles, tragam a memória e que eles possam verdadeiramente se arrepender, voltar a ti, pedir perdão e confessar os seus pecados. E que essas leis sejam mudadas para o louvor do teu santo nome, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. E com isso o inimigo seja enfraquecido. Porque esta é uma brecha a qual o inimigo se fortalece, porque o sangue é derramado, a morte é vinda, é bem-vinda, e a vida é negada. Então, Senhor, eu te peço perdão por cada mãe, independente da situação, Senhor, independente do que a levou a praticar isso, Senhor. Tu és o Deus da vida, tu tem prazer na vida, porque é tu, Senhor, que forma no oculto e no escondido cada ser de forma uniforme, ainda sem forma. Tu já tem os planos determinados para cada um. E a maioria, Senhor, arranca esses teus planos. Vão contra ti, Senhor, sem saber os teus planos, Senhor, mas pensando nos seus. Então, só, Senhor, só a tua misericórdia, só o teu amor para apagar essa multidão de iniquidade, porque é uma vida. E para ti, Senhor, não importa se é uma vida ceifada numa guerra ou se é uma vida ceifada no ventre. Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão. Sim, eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Eu senti muito esse peso mesmo de responsabilidade como corpo do Messias aqui em Israel, sabe? Porque já avançamos bastante nessa área, até porque assim, eu conheço 3 ministérios que têm organizações que se envolvem com isso, que são pro-life, que tem essa linha de atendimento, então já houve um avanço. Mas eu creio que ainda falta, eu acho que o corpo do Messias aqui ainda precisa entrar nessa batalha muito mais forte, muito mais forte. Eu não sei como, eu peço direção pro Espírito de Deus, mas assim,
Enquanto você orava, Carmen, eu senti muito forte essa necessidade. É, o Senhor vai mostrar cada vez mais, eu creio. Bom, Raviva, você gostaria de que a gente orasse pela Hannah? Oh, Shalom. Shalom. Sim, eu gostaria. É, ela não teve ainda a oportunidade de apresentar em pequenas palavras sobre a fé dela, algo Só dá uma que, introdução para as irmãs aqui, quem é ela, assim, sim, a o que ela Hannah, minha está passando filha, agora. ela acabou de se alistar na aeronáutica, na Força Aérea de Israel. Ela está ainda na fase de treinamento, tem acho que 2 semanas e meia que ela está, então é bem recente. Ela é nova na fé, o Senhor a salvou recentemente, há alguns meses, ela se batizou semanas antes de alistar. O Senhor, ele nos deu essa bênção em resposta de oração, que a gente orou por alguns anos sobre isso, o Senhor a salvou e batizou, conforme eu orei por alguns anos. E estou muito contente com a obra que o Senhor tem realizado na vida dela, através da vida dela. Ela tem buscado muito, muito do Senhor, é uma menina que tem fome de Deus, e ela tem passado por umas dificuldades, claro, no Exército, primeiro porque tudo é novo e é um ambiente hostil, de certa forma, e por ela ser diferente, né? Por ela estar ali no meio de pessoas que não conhecem a Deus, às vezes são religiosos, mas é aquele sepulcro caiado, e ela tem sentido alguns confrontos no quarto das meninas, que elas dividem, são 7 mais ela, então nada muito de nível agressivo, assim, de certa maneira, mas ela se sente um pouco acuada, mas ela não tem se intimidado, ela tem conseguido falar para quem pergunta. No Shabat ela passou, né, no último sábado, ela passou na base, e aí elas viram ela com a Bíblia aberta, ela orando, e perguntaram, questionaram sobre a fé dela. No que você acredita, Hannah? Falaram bem assim, né? E você não gosta da gente? Porque ela não está na roda, né, de conversas com as meninas, são meninas de 18, 20, 19, 20 anos. Então, é aquela fase de namorar muitos meninos, de falar sobre sexo todo momento, a vida é bem até promíscua, de certa maneira, difícil, e é uma realidade bem diferente da nossa. É um confronto para a Hannah, né, se mostrar, se manter diferente, é, e se manter forte, firme, né, na fé dela. Eles têm uma oportunidade de falar sobre qualquer assunto que quiser, um assunto livre nesse tempo de treinamento, e eles dão cerca de 3, 5 minutos. A Hannah disse que vai tentar um pouco esticar mais para 5 minutos, porque ela gostaria de compartilhar sobre a fé dela. Ninguém falou nada, o que não podia, o que não podia, então ela sentiu de falar sobre isso. Então, a gente não sabe que momento que eles vão abrir isso para ela, porque tem um grupo bem grande, e ela teria a oportunidade de falar para cerca de entre 45 e 50 soldados, né, de pessoas que estão lá no treinamento com ela também, gente que acabou de se alistar, e ela queria apresentar o que é o evangelho, o que ser um judeu que crê em Yeshua, quem é Yeshua, o Mashiach, que o povo espera, e quem tiver interesse de saber mais, que a procure. Esse é o desejo dela, e ela está querendo levantar até pontos, né, sobre quantas profecias que apontam que Yeshua é sim o Messias, mas vai ser uma coisa muito rápida, então eu oro para que Deus dê para ela as palavras certas, pontuais, com sabedoria, que o Espírito Santo esteja ali sondando corações, embora ontem mesmo ela falou que na fila lá, na hora que você tem que se apresentar, e fica todo mundo assim,
de posição, né? No sentido, tinha uma menina que estava falando lá, essa ali, ela crê em Exu, que eles não falam Yeshua, né? E ela disse que sentiu, assim, sabe, uma seta e falando mal, né? Apontando mesmo. Então, assim, oro para que todas essas coisas, né, não atinjam o coração dela, que o Senhor guarde, proteja a mente dela e dê ela força. E também haja, né, nos corações, possa abrir os corações das pessoas com quem Ele quer que conheçam e seja liberto, no nome de Yeshua. Amém, amém. Eu dou glória a Deus Amém, pela querida. ousadia, em Gisela, pela ousadia, né, que Deus dá para essa Sim, geração, né, para os jovens, sim, ela se posicionar. Então a gente louva a Deus por isso. sim. Não, glória a Deus, estava dando amém aqui, estou chegando na escola, só para... Eu lembrei de João 3,16. Talvez seja uma boa, né, para ela falar. Amém. Um Sim, com beijo, querido, certeza. vou precisar sair. Vai Shalom. dar Amém, certo, em nome de obrigada. Jesus. Glória a Deus. Beijo, beijo. Amém. Obrigada. Alguma das irmãs gostaria de orar Nada, pela amor. Ana por proteção, por sabedoria, por boas amizades? Maristela, Elisângela, estão aí? O Pati abriu, né? Isso, eu posso orar. Amém. Ah, Deus e Pai, que alegria, Senhor, saber da tua amada filhinha Hannah, Deus, que o Senhor se revelou a ela, Pai, o Senhor tem tocado e queimado seu coração, Pai, para falar de ti, do teu amor, que enviou Jesus, o Messias, o Yeshua, tão desejado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor a posicionou, Pai, no momento, e no momento estratégico, Pai, em nome de Jesus, onde o Senhor quer falar e revelar mais do teu amor a todas as pessoas. Essas meninas, Pai, essa geração tão perdida, Pai, tão necessitada de Ti. Eu clamo, Pai, que em nome de Jesus, essa fome, essa sede que está no coração da Hannah, se espalhe também, Pai. Que o Senhor use ela como uma tocha, Pai, para incendiar os outros corações, Senhor. Essa busca por Ti, Pai, porque nós nascemos com isso, nós queremos Te adorar, nós temos essa necessidade. Mas que eles encontrem, que ela saiba, Pai, falar as Suas palavras, que o Espírito Santo a proteja, a conduza, a guia e leve com um espírito de sabedoria a dizer tudo o que ela precisa dizer na hora certa. E, Pai, que ela esteja em todo momento, no lugar certo, na hora certa, que através do testemunho dela, muitas vezes até sem palavras, mas só na conduta, ela possa já estar pregando sobre o Senhor, que vejam o seu livramento, que vejam a luz do Senhor sobre ela, que vejam a sabedoria, a graça de Deus sobre ela, que vejam, Pai, que ela tenha sempre muito discernimento também com quem andar, como falar, às vezes até eu deixar de falar, Pai, porque é um momento muito delicado, Pai, em Israel, mas que eu sei, Pai, que o Senhor a levou para um lugar que o Senhor está protegendo, está guiando, e que ela vai ser uma peça, Pai, fundamental, que o Senhor tem um plano, um propósito, a missão dela, além de estar defendendo o exército e o povo de Israel, os judeus, ela ainda tem essa missão especial, Pai, que ela te conhece, Jesus, então que eu creio que o Senhor tem esse plano na vida dela. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor já deu esse desejo no coração dela, que o Senhor vai à frente, Pai, mostrando a ela tudo o que deve fazer, falar, se portar, que seus anjos estejam acampados sempre ao redor dela, Pai, e aonde ela for, que a luz de Jesus já vai cobrindo ela, iluminando os caminhos, Pai. Eu te peço e agradeço que o Senhor mostre para ela exatamente o que o Senhor quer. Todos os planos, revele mais e mais a ela, Pai. Mostre na tua palavra como ela deve falar também as Escrituras, Pai, e prepare os corações também. Eu oro para essas colegas de quarto dela, Pai, que em nome de Jesus haja muita união entre elas, amizade, que não haja preconceitos, que não haja confusão, mas um espírito de harmonia, de amor entre elas. São irmãs, são judias, Pai, em nome de Jesus. Que o teu amor que une e consola traga união nesse quarto, que elas sejam muito amigas, Pai, independente de quem vai aceitar ou não Jesus, quem vai reconhecer, mas que haja muito respeito, todo esse batalhão, toda essa equipe da IDF,
com essas meninas, Pai, em nome de Jesus, que a Hannah seja um instrumento usado por Ti para a honra e glória do Seu nome. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Proteja, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Posso ainda orar mais um pouquinho? Claro. Deus, Pai amado, eu te peço, Senhor, que Senhor, ó Deus, olhe os corações agora de cada soldado, Senhor, espalhado por todos os cantos, Senhor, dessa terra de Israel, Senhor. No nome de Yeshua HaMashiach, passeie o teu Espírito Santo sobre cada base, sobre cada lugar onde estão, sejam, Senhor, nos carros, aqueles carros de guerra, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, sonda cada coração nesta hora, neste momento, aqueles que estão, Senhor, angustiados, aqueles corações, ó Deus, perdidos, aqueles corações desanimados, tristes, aqueles corações, ó Deus, até tão orgulhosos de feitos, ó Senhor, mas que tem um vazio, que carrega que quando vai para o seu quarto não consegue nem dormir, ó Deus. Tu sabes, Senhor, são meninos, são meninas, são jovens. Ó Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, cada quarto, visita, Senhor, cada sala, visita, Senhor, cada treinamento, Senhor, cada situação de reuniões e tudo que eles estão planejando, Senhor. São tempos difíceis, ó Senhor, eles já têm alertado, têm feito vários treinamentos com sirene, Senhor, nas bases, se preparando, Senhor, para alguma guerra, para alguma situação mais difícil, Senhor, que possa acontecer nas próximas semanas, ó Deus. Ó Senhor, eu peço, ó Deus, que o Senhor levante os teus filhos que estão ali, Senhor, que estão ali no exército de Israel, aqueles que já foram separados por ti, como minha filha, Senhor. Tem tantos outros jovens crentes que conhecem, confiam em ti, mas às vezes, Senhor, podem ter medo, podem, Senhor, ficarem abalados com a sua fé, ou de alguma maneira, Senhor, não saber como se posicionar. Ó, Deus Santo, fortalece seus corações, venha visitá-los com teu poder agora, Senhor. Neste momento, fala aos seus corações, abraça-os, Senhor, que eles possam ver, ó Deus, o teu Espírito Santo passeando, andando com eles. O Senhor, como general, combatendo todas as forças, Senhor, malignas, Senhor, ao redor, Deus. Protege-os como escudo, Senhor, contra as setas do inimigo, Senhor, para que querem, Senhor, abatê-los, Senhor. No nome de Yeshua HaMashiach, fortalece, Senhor, a sua comunhão com eles. Não os deixe se intimidar, ó Deus, por vergonha, Senhor, ou qualquer outra coisa, Senhor, que façam, Senhor, eles enfraquecerem a sua fé, ó Deus. Mas ajude o Senhor, soa o teu sopro, Senhor, da tua palavra nos corações, fazendo-nos lembrar, Senhor, das tuas promessas, fazendo lembrar da tua palavra, fazendo lembrar de louvores, de cânticos, que os seus corações estejam, Senhor, diante do teu trono, Senhor, desde o seu levantar até ao deitar à noite, Senhor. Ajude-os, protege, Senhor, o seu físico, Senhor, de todos esses treinamentos, de todo, Senhor, esses trabalhos que eles têm que fazer, ó Senhor, e todas as tarefas que eles têm que cumprir, ó Senhor. Ajude-os, ó Deus, a serem guardados, de não serem vistos e perseguidos, ó Senhor, pelo homem mau, por pessoas que querem, ó Senhor, humilhá-los, ó Senhor. Ajude-os a estarem firmes, a estarem fortes, Senhor, e a serem luz. A serem luz, ó Senhor, a perceber, ó Deus, aonde tem a brecha para que ali, Senhor, entre a tua palavra, entre o teu poder, Senhor, que eles possam, Senhor, ter ousadia, coragem, Senhor, perguntar, querem conhecer mais da minha fé? Posso orar por você? Eu tenho algo, se você quiser, eu posso te mostrar, te apresentar algo que dá paz de verdade ao coração, que nunca passa, nunca, nunca muda, que dura para sempre. Ó Senhor, dê, Senhor, que haja salvação no meio, Senhor, dos jovens no exército de Israel, ó Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm vontade de fazer coisas diferentes, ó Senhor, tão mundanas, Senhor, abortos, ó Deus, alcoolismo, Senhor, drogas, ó Senhor, prostituição, ó Deus, que tem visões, ó Senhor, esquerdistas, visões contra a tua palavra, Senhor, ali que cresce, ali que fomenta, Senhor, ali que eles espalham essas ideias, ó Senhor, caia por terra no nome de Yeshua, Senhor, que todos esses pensamentos, Senhor, sejam derrotados, ó Senhor, e não sejam, ó Senhor,
investidos na vida dos nossos jovens, ó Deus, no nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor mude, transforme as mentes, Senhor, que eles tenham vontade de conhecer, ó Deus, algo diferente que só tem em Ti a paz verdadeira, a salvação eterna, ó Senhor. Tira dogmas, Senhor, tira preconceitos, culturas de que, se Jesus é cristão, eu não quero, a igreja perseguiu os judeus. Não, Senhor, que eles possam Te conhecer, Senhor, em espírito e em verdade. No nome de Yeshua HaMashiach, cobre-os, ó Senhor, cobre-os com o teu amor e os protege, Senhor. Nós confiamos em Ti, ó Senhor, e entregamos eles, ó Senhor, nas Tuas mãos, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, Senhor. O Senhor é o Senhor do exército de Israel. Guarda os muros de Israel e de Jerusalém, Senhor. No nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Eu fico aqui no mudo, meu microfone, que eu fico só orando em línguas que nem uma metralhadora, então eu prefiro colocar no silencioso para não atrapalhar as orações. Então, para finalizar, gostaria que as irmãs continuassem orando por nós, né, pelo nosso ministério, pela minha família. A gente marcou aí, como vocês viram no grupo, a gente marcou o seminário, né, das festas bíblicas. A gente vai ter as datas de português e também temos datas em inglês também, se vocês conhecem pessoas falantes de inglês que queiram aprender sobre as festas bíblicas, também pode me pedir que eu encaminho o link em inglês do flyer. E a gente vai estar compartilhando no nosso grupo o link do Zoom, né, mais próximo das datas. Tá? Então participem. O português vai ser aos domingos, tá? Alguns dias antes da festa, da data da festa. Então vai ser aos domingos às 8 horas aqui de Israel, então às 2 horas do Brasil. Espero que vocês possam participar, espero que vocês compartilhem os links também nos grupos de vocês. Coloquei lá o link do Instagram, link do Facebook, porque aí a pessoa pode fazer contato conosco pelo privado, a mensagem privada ali do Instagram, do Facebook, ou também, se for uma pessoa que você conhece, que é uma pessoa de Deus, que queira participar, você também pode passar o meu contato do WhatsApp para eles falarem direto pelo WhatsApp, tá? Então, orem por isso, por favor, pelo seminário, pela preparação do seminário, pelo nosso ministério, continuem orando pelo romper financeiro, nós cremos, avançamos nessa fé, e é isso, minhas irmãs, eu agradeço por vocês, pela participação, e que vocês tenham um ótimo dia na presença do Senhor, amém?